Olá, sou o professor Clóvis, do curso de Teologia da UBRA. Estou gravando mais um vídeo sobre o curso de extensão A Vida Cristã segundo Martinho Lutero. E nesse vídeo queremos trabalhar sobre a vida catequética proposta por Lutero, destacar alguns aspectos de como ele se preocupou que a palavra de Deus chegasse diariamente à vida das pessoas e como ele o fez, certo? Então acompanhem nesse vídeo esta reflexão, esse recurso, para você entender melhor Lutero para o século XXI. Lutero colocou a palavra de Deus na vida diária, né? Lutero se preocupou desde o início, né, e a formação dele como doutor em Bíblia levou ele a se preocupar e a deixar o texto bíblico falar. Tá? Então, toda a metodologia, toda a proposta acadêmica de Lutero foi de fazer com que a palavra de Deus permanecesse como sendo a autoridade. Tanto é que ele questiona a autoridade de Roma, que o Papa pegou a autoridade para si, e depois em alguns grupos protestantes, onde a autoridade estava na pessoa que administrava a palavra. Lutero não vai fazer isso. Lutero vai manter a palavra de Deus da mesma forma autoritativa, né, na vida da igreja e na vida fora da igreja, certo? Então Lutero não faz essa distinção entre o crente dentro e fora da igreja. O crente, aquele que se agarra às promessas de Deus reveladas na Escritura, estão presentes então dentro da igreja, precisam estar, como também precisam estar na vida diária. Alguém disse que Lutero tirou o monge do mosteiro e colocou no ambiente da vida diária. Exatamente é isso. Então, a palavra de Deus, de certa forma, ela conduz a vida do crente como autoridade, né, também fora do ambiente eclesiástico, né, fora da igreja. Como é que Lutero faz isso? Né? Como é que Lutero entende isso? Lutero entende que a dependência de Deus começa pela revelação de Deus. Tá? Então é importante partir do pressuposto de que a lei do crer, né, tem que ter um conteúdo. A oração, né, a lex orandi, como diz ali nesse gráfico, né, precisa também de um conteúdo. E a gente vai ver isso quando Lutero, então, organiza um dos seus textos clássicos, que é o Catecismo. Tá? Isso leva a uma vida em abundância, a partir das dádivas de Deus reveladas nas Escrituras Sagradas. Então, isso é fundamental para a gente percebermos a proposta do Catecismo de Lutero. Então, o Catecismo é um eco das Escrituras, e esse eco ele segue um padrão bíblico estabelecido na carta de Paulo aos Romanos, que o colega de Lutero, Melanchthon, havia então reintroduzido, né, cedo na história de Wittenberg. Né, o Melanchthon escreve um resumo da fé cristã em 1521, e Lutero vai escrever seus catecismos em 1529 e 30. Antes de chegarmos lá, havia sido proposto pela história da igreja, né? A igreja, Lutero não está fazendo isso como novidade, tá? Lutero percebeu que as escrituras elas existem antes da igreja definir o que é escritura, tá? Mas a igreja precisou amarrar a Bíblia como um todo para separar aquilo que era cristão do que não era cristão. Então esse é o conteúdo, né? O que é ser cristão? É aquilo que está revelado nas escrituras, certo? Mas a igreja precisou ler as escrituras, né? Usar as escrituras. E a igreja então amarrou o conteúdo das escrituras a partir dos credos, né? Os credos sumarizam a teologia, a palavra de Deus, o estudo sobre Deus, certo? E aí nos ajuda, né, ao definir então as três pessoas da Trindade, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, pessoas distintas, né, essa linguagem da Igreja Antiga. Lutero percebeu isso também no século XVI, e nós podemos usar isso como critério então de avaliarmos o nosso trabalho hoje, né? Quando nós percebemos muitas vezes o esquema legal e moral e espiritual presentes em nosso meio, tá? O legal, né, e o moral, quer dizer, a lei substitui a obra de Deus em Cristo. O moral significa a experiência do crente substitui então a, a Cristo também, e o espiritual é que o espírito age diretamente no indivíduo sem precisar
da revelação bíblica. Não é o que a Bíblia nos ensina, né? Nós aprendemos, né, que a lei ela está escrita no coração do homem desde a queda em pecado, desde a criação. O lado performático disso, a moralidade, ela está muitas vezes como fruto dessa lei, né? Adão e Eva vivem dessa forma. E também nós precisamos conhecer a revelação de Deus, né? Pela ação do Espírito Santo que usa a criação, né? Isso Lutero então percebeu quando ele seguiu, né, o modelo de fazer teologia do apóstolo Paulo. E aqui nós temos então essa dimensão existencial. Tá? Os mandamentos são colocados em primeiro lugar no Catecismo, em 1529, para quê? Para mostrar que a vontade de Deus não existe num pacto com Abraão, com Moisés, ou Jesus repete Moisés. Jesus não é um novo Moisés. Na realidade, os mandamentos estão na criação. Tá? E nós podemos vincular os mandamentos ao primeiro artigo do Credo, que fala do Deus Criador, certo? Também como modelo de vida, né, para todo ser humano, mas no ambiente eclesiástico, Lutero se preocupou em mostrar que os mandamentos também servem para a gente perceber o quanto a gente precisa de Cristo. Tá? Então, a lei, né, ela também serve, no seu segundo uso, como os luteranos vão chamar, para apontar para a salvação, que é Jesus Cristo. Tá? O máximo que o ser humano pode fazer, segundo o segundo artigo do Credo, é assumir o papel de Pilatos, né, de lavar as mãos, ou não querer que Jesus faça o seu trabalho. Então o remédio ele não está em nós, ele é de fora, ele vem ao nosso encontro. Tá? Então Pilatos é mencionado no segundo artigo pela Igreja Antiga, sumarizando as Escrituras, e eu e vocês estamos na condição de Pilatos. Tá? Nenhum de nós pede para Jesus se tornar nosso Salvador, o próprio Pai pede. E isso é importante, tá? Então, os mandamentos, eles são, digamos assim, a vontade de Deus para a criação, eles também servem para mostrar que nós continuamos dependentes da ação de Deus em nosso favor. Tá? Então, esse Deus em nosso favor, ele é ampliado quando alguém, né, e aí essa ação do Espírito Santo, isso está muito claro, por exemplo, no Evangelho de João, ou no livro de Atos, tá? O Espírito Santo agindo em favor, né, o Espírito de Cristo agindo em favor da sua igreja. Tá? E aqui a igreja é aquele clamor que se tem no Pai Nosso. Tá? Então Lutero colocou o Pai Nosso depois do terceiro artigo, por quê? O Pai Nosso recupera os mandamentos. Tá? A agenda de Deus continua igual, antes da queda, depois da queda, antes da regeneração e depois, na queda em pecado, na regeneração. O Espírito Santo vai usar a mesma lei, né, no Pai Nosso para colocar na boca de um filho amado do querido Pai do céu a vontade de Deus. Né? Não é outra vontade, não há outra dimensão existencial. Não. O Espírito Santo que tinha sido colocado no ser humano lá no Jardim do Éden, que o ser humano o afastou com seu pecado, agora recupera a condição humana, tá, de crente à luz do Pai Nosso. Então eu, como filho amado do querido Pai do céu, clamo o mesmo conteúdo dado, né, por exemplo, dos mandamentos. O Pai Nosso é isso, né? A gente pode olhar para isso, e Lutero percebeu isso muito bem. Né? Então não há uma nova agenda. Né? Mas Lutero vai adiante, esse remédio é receitado, só que esse remédio precisa ser tomado, né? Eu preciso fazer uso dele. Né? Como é que eu percebo a minha enfermidade à luz, então, da obra de Deus? Eu percebo quando eu preciso comer e beber ou entrar no corpo de Cristo. Né? O remédio é entregue, diz Lutero, nessa relação de Deus para comigo. Né? Adão e Eva não perguntam, depois que caem em pecados, por um Salvador. O Salvador é anunciado, um Salvador é prometido. Então, o batismo, a absolvição e Santa Ceia, eles não são marcas da igreja, mas são marcas da ação de Deus em favor da igreja. Tá? O batismo, diz o apóstolo Paulo, nós entramos no corpo de Cristo, nós estamos preservados no corpo de Cristo. Esse batismo é eterno. O meu pecado não pode ser maior que o batismo. Né? Pelo contrário, né?
Assim como foi a arca para Noé, e Noé não foi salvo pela fé, mas foi salvo pela arca, assim também vai ser o batismo por nós, né? O batismo não salva, diz Lutero. E não só Lutero, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos, tá? Então, a obra é de Cristo em nosso favor. O remédio faz parte da nossa vida, né? E esse remédio também aparece, por exemplo, quando, à luz dos mandamentos, eu confesso meus pecados. E à luz dos mandamentos, do plano original de Deus, eu participo e examino minha vida para participar da ceia. A ceia é o remédio eterno, tá? Eu comer e beber o corpo de Cristo, e Cristo diz que é, né? Eu não posso mentir, eu não posso desautorizar a palavra, vai dizer Lutero. Então esse remédio precisa ser entregue para a minha vida. E aí eu tenho minha saúde restaurada. As minhas petições, as minhas necessidades que brotam dessa vida ou dessa nova obediência, se você assim o quiser, né, me coloca nas relações humanas normais, diárias, né, e a palavra de Deus me acompanha, né? E isso também me leva a um entendimento de que aquela vontade original de Deus, que muita gente pratica por coerção, agora não vai ser mais coercitiva. O Espírito Santo vai usar os mandamentos e vai me levar a olhar para a vontade de Deus como fazendo parte da minha identidade. Então eu não sou obrigado a cumprir os mandamentos, eu os faço porque são a vontade de Deus, né? E Lutero percebeu isso. O apóstolo Paulo já tinha dito isso. Ninguém de nós impõe novas exigências. Jesus não é um novo Moisés. Jesus é, de fato, aquele que restaura a criação original de Deus e dá novamente condições para essa criação viver. Então, a chamada vocação, a tábua dos deveres, no final do Catecismo de Lutero, é um eco da estrutura do argumento do apóstolo Paulo, né, nas cartas, especialmente. Então, essa dimensão de vida restaurada, de olhar para a vontade de Deus e viver essa vontade, é fruto da ação do Espírito Santo a partir de Cristo, tá? Cristo está presente no batismo, na absolvição e na Santa Ceia, onde eu consumo o remédio, né? Jesus é o remédio, e a partir dali eu tenho uma saúde restaurada. Essa saúde sempre está em perspectiva de eternidade, tá? A saúde não significa que eu não vá morrer, né? Eu vou morrer mesmo assim, sendo batizado, mesmo tendo a Santa Ceia. Aliás, até Lutero vai sugerir, isso nós vamos ver em outro vídeo, Lutero vai sugerir que ao participar da ceia eu estou preparado para a eternidade. E realmente, se Cristo está lá, eu já participo de Cristo, né? A eternidade, ele disse que estava no corpo e no sangue, logo, no pão e no vinho, aliás, desculpe, logo eu tenho certeza da minha vida eterna, né? Por mais que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, pois que o Senhor está comigo. Tá? Essa é a dimensão existencial que me leva a viver esta vida, né? Mesmo como um peregrino, né? Mas sabendo para onde nós vamos. Tá? Então, esse é o eco das escrituras que Lutero quer e propõe para as pessoas simples, né? O catecismo é um canivete suíço, significa ele serve para todas as situações da vida, não há uma novidade de vida, né? Quando a gente lê o apóstolo Paulo, o apóstolo João e o apóstolo Pedro, a gente vê exatamente a mesma coisa. Eles resgatam a história de Gênesis 1 e 2, agora em termos cristológicos, tá? E é exatamente isso que Lutero vai fazer. Lutero não inventa, Lutero não cria uma leitura parcial das escrituras, ele a lê como um todo. Então isso é importante para nós percebermos a catequese, né? O eco das escrituras. Não é um novo catecismo, uma nova autoridade da igreja, né? A palavra de Deus entrando na vida das pessoas diariamente, né? Sendo supridas pela ação do Espírito Santo, tá? Você pode ampliar esses assuntos, aqui eu compartilho. Quero mostrar, né, 4 livros, tá? Eles estão disponíveis na Amazon, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui você tem uma edição recente, né? Do comentário a Romanos e do Catecismo Menor, né? Aproximando, então, isso que eu tentei mostrar para vocês, né? Leiam Romanos e leiam o Catecismo, vocês vão ver a mesma coisa, tá? Então, Lutero não cria um novo catecismo, Lutero não faz uma coisa nova, né? Lutero quer que a palavra de Deus ecoe na vida diária das pessoas, certo?
E esse eco ele precisa ser feito da melhor forma possível. E o melhor parâmetro é a própria Escritura. Tá? O apóstolo Paulo vai fazer isso. Tá? Eu tive a oportunidade de escrever um livro, né, explicando então as partes do catecismo. Tá? Você pode adquirir também na loja Kindle da Amazon. Os Catecismos de Lutero para o Povo de Deus. Tá? Foi escrito em 2017 e você está disponível. Os Catecismos de Lutero estão dentro do livro de Concórdia, né, das igrejas luteranas. Né? Aqui eu cito também o Catecismo Maior, que já tinha um outro endereçamento, que são pastores para pregar, né, para ajudar, né? Enquanto que o Catecismo Menor serve para guiar as pessoas no dia a dia, na sua vida diária, né, fora do ambiente eclesiástico, né, fora do trabalho de um pastor, por exemplo. Aqui nós temos o Catecismo Maior já como uma ferramenta para pastores pregarem a palavra de Deus e conduzirem as pessoas nesta palavra. Né? E por fim, eu menciono um catecismo com uma edição espanhola da explicação do Catecismo Menor de Lutero, publicado nos Estados Unidos e que está disponível em espanhol, se você tiver interesse em adquirir, né? Para conhecer mais detalhes das explicações de Lutero, para uma abordagem mais contemporânea. Né? Tá em espanhol e você pode, de repente, se beneficiar disso. Tá bom? Eu espero que isso tenha te ajudado, tá? E possa, então, de repente, aprimorar um pouco mais a tua caminhada dentro do eco das Escrituras. Vamos voltar aqui, então, encerrando este vídeo. Estou à disposição para que vocês possam, de fato, se beneficiar, então, dessa literatura ou dessa formação teológica para ajudar outras pessoas a viverem melhor a sua fé. Dito isso, então eu concluo mais este vídeo sobre a vida cristã segundo Martinho Lutero, destacando a catequese para a vida, o eco das Escrituras na vida diária das pessoas. Que Jesus acompanhe cada um de vocês e estamos à disposição de vocês. Um grande abraço.